Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 20 de outubro, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será a cosmovisão bíblica. Muito obrigado por estudar a lição junto conosco. Por favor, não deixe de se inscrever no nosso canal e de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Quando uma pessoa olha, por exemplo, para o arco-íris no céu, depois de uma série de temporadas de chuva e o sol vai aparecendo, é natural que apareça o arco-íris. Hoje, por exemplo, nesse momento, enquanto estou gravando essa lição, aqui em São Paulo, o tempo está assim bem nublado, bem difícil, mas tem uma partezinha do céu onde o sol ele vai passando por entre as nuvens e a figura do arco-íris, ainda que não completo, mas pelo menos em parte, ele vai aparecendo no céu. Aqui consigo visualizar da janela do meu escritório nesse momento. Uma pessoa que olhe para essa mesma cena que eu estou vendo aqui, um arco-íris no céu, dependendo da cosmovisão que ela possui, ela vai encarar de uma maneira completamente diferente esse mesmo fenômeno. Por exemplo, para uma pessoa cuja cosmovisão seja de que nós surgimos do acaso, através de um processo evolutivo, ele vai olhar e vai dizer, bom, isso na verdade é simplesmente a água que está interagindo com a luz. A luz, quando vai passando pela água que está dentro das grossas nuvens, ela projeta as diversas cores que existem na própria luz. Ok? A cosmovisão que o indivíduo possui fez com que ele explicasse dessa mesma maneira. Mas se eu possuo uma cosmovisão bíblica, eu vou olhar para o mesmo fenômeno e eu vou me lembrar de algo que a Bíblia vai mencionar. Lá em Gênesis, no capítulo 9, versos 13 a 16, Deus mencionou de forma muito clara que o arco-íris seria um sinal entre ele, Deus, e a humanidade de que ele não destruiria de novo o mundo com um dilúvio de águas. Logo depois que toda a humanidade acabou se afastando grandemente do caminho do Senhor Deus, ele enviou água sobre a terra. Noé construiu uma arca, conseguiu entrar dentro dela junto com a sua família e salvou a humanidade. Logo depois que o dilúvio termina, que a porta da arca é aberta, ele e a sua família saem de lá, ele faz um sacrifício a Deus e o Senhor Deus responde a isso tudo com um arco-íris, o arco-íris da promessa, onde ele vai dizer, toda vez que vocês olharem para esse arco-íris, vocês devem se lembrar que eu sou o Deus Criador do céu e da terra. Há um texto que vai aparecer no nosso guia de estudos hoje, do livro Patriarcas e Profetas, na página 106, que é um texto fantástico, que reflete exatamente essa mesma cosmovisão. Um texto tão bonito que eu peço a sua licença para poder lê-lo, para sermos edificados através dele. Olha o que ele diz. Como é grande a condescendência de Deus e a sua compaixão por suas criaturas falíveis, colocando assim o belo arco-íris nas nuvens como sinal do seu concerto com seres humanos. Era plano de Deus que, quando os filhos das gerações posteriores perguntassem o significado do arco glorioso que abrange os céus, seus pais repetissem a história do dilúvio e lhes dissessem que o Altíssimo estendeu o arco e o colocou nas nuvens como uma garantia de que as águas nunca mais inundariam a terra. É o mesmo fenômeno. Mas se você tem uma cosmovisão bíblica, a perspectiva dessa cosmovisão vai te dizer assim: esse arco é só um lembrete da parte de Deus, de que ele prometeu e vai cumprir, que nunca mais vai destruir o mundo todo por uma inundação como ele fez na época de Noé. É uma coisa tão simples. Nós, como Adventistas do sétimo dia, nós cremos que a Bíblia ela continua sendo a fonte primária da nossa cosmovisão. A nossa maneira de poder encarar o mundo, o universo, bem como a nossa condição enquanto seres humanos. Ela é explicada única e exclusivamente na Bíblia. Como já mencionamos de forma quase que abundante durante o estudo dessa semana, a Bíblia não nos dá explicações que sejam exaustivas. Não. A Bíblia simplesmente nos dá lampejos, aquilo que é o suficiente para construirmos uma cosmovisão que nos ajude a podermos, pela fé, atravessar o mundo de incredulidade
e ao mesmo tempo ter a possibilidade de poder compreender de onde viemos, aonde estamos e para onde estamos indo. Esse é o grande propósito de Deus. E dentro da cosmovisão bíblica nós podemos ter a plena certeza de que Deus nunca nos abandona. Um outro parágrafo que vai aparecer no nosso guia de estudos, que é o último parágrafo, ele vai dizer assim: como adventistas do sétimo dia, devemos seguir firmemente os ensinamentos da Bíblia, pois essa é a verdade revelada de Deus ao ser humano. Ela nos explica muitas coisas sobre o mundo que de outra forma não conheceríamos nem entenderíamos. Portanto, toda educação cristã deve estar enraizada e fundamentada na palavra de Deus, e todo ensino contrário a ela deve ser rejeitado. Ou seja, qualquer explicação que venha a bater de frente com a Bíblia, a palavra de Deus, ela deve ser colocada de lado. Existem teorias mirabolantes sobre tudo que você possa imaginar hoje em dia, que são baseadas em determinada cosmovisão. Mas enquanto criacionistas, pessoas que resolveram estabelecer uma cosmovisão baseada na Bíblia, nós devemos manter bem claro diante de nós que qualquer teoria, por mais bonita que possa ser, se não tiver respaldo na palavra de Deus, ela deve ser rejeitada. A natureza, ela é vista tendo como base as lentes da palavra de Deus. Quando fazemos isso, tudo faz sentido. Eu queria apenas abrir aqui um pequeno parênteses para poder mencionar aqueles que às vezes mencionam que a única teoria que é científica é a teoria da evolução, para poder te dizer que hoje nós temos mais embasamento científico para poder acreditar no criacionismo à luz da palavra de Deus do que no evolucionismo. O evolucionismo tem que lutar com um elo terrível, os elos que ficam faltando para poder montar a corrente do evolucionismo, que é exatamente os elementos de ligação entre esse processo evolutivo dos seres inferiores para outros mais complexos. Você simplesmente parte de um ser mais cuja estrutura é mais simples para um outro mais complexo. Mas cadê o elemento intermediário? Se foram bilhões e bilhões de anos para que esse processo de evolução acontecesse, aonde é que estão os elementos intermediários partindo desse indivíduo para esse aqui? Você não consegue encontrar. Por quê? Porque simplesmente eles não existem. E eu digo para você de forma muito clara, se nós conseguimos encontrar diversos achados de restos mortais desse ser mais simples e desse outro mais complexo, por que não encontramos, pelo menos na mesma quantidade, esses intermediários? É porque os intermediários não existem. Então, por mais bonita que possa ser a teoria da evolução, ela acaba se demonstrando frágil quando você vai analisar os contornos. E quando você vai olhar para a explicação bíblica a respeito do universo, você tem muita base científica. Hoje temos grandes indivíduos criacionistas em universidades de renome em todo o mundo, levantando a bandeira criacionista e mencionando claramente: sou criacionista porque acredito nos princípios científicos e que a palavra de Deus se harmoniza a toda a verdadeira ciência. Aliás, toda a verdadeira ciência ela vai ser comprovada tendo como base a Bíblia, a palavra de Deus. E eu acredito que se nós tivermos esse tipo de visão, estabelecemos essa cosmovisão bíblica, nós teremos a possibilidade de poder entender muito melhor a razão pela qual estamos aqui e aonde o Senhor Deus quer que nós cheguemos no final da nossa história. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco e porque nos oferece uma cosmovisão bíblica a respeito da razão pela qual aqui estamos. Cremos em Tua palavra. Ajuda-nos a viver os princípios da mesma, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?